Coloquei um desenhozinho mais nítido, tá? Que tá destacando aí a nossa glândula. Então, aqui tá a estrutura do folículo piloso, que vocês já conhecem de cor e salteado. E aqui desse lado tá a nossa glândula produtora de oleosidade, tá? Então, eu pego essa porção aqui e aqui também. Então, a gente chama essa glândula de glândula sebácea. Então, as glândulas sebáceas são as nossas glândulas produtoras de oleosidade, tá? Essas glândulas, elas não têm nervos associados a elas. E quem que controla, então, a excreção desse sebo, desse óleo aí nessas glândulas? Quem controla são os hormônios do nosso corpo, tá? Então, olha aqui, ó, tem mais uma imagem da glândula sebácea. E aí, quando essa glândula é estimulada, ela aperta, igual quando eu tô espremendo uma laranja, e aí ela solta gotas de oleosidade pelos nossos poros aqui, por essas cavidades, os buraquinhos aí que tem na nossa pele ou no nosso cabelo, tá? Então, nós temos glândulas produtoras de oleosidade em nossa pele e temos também no nosso couro cabeludo. Essas glândulas no nosso couro cabeludo ficam lá associadas a cada folículo, tá? Tem pessoas que geneticamente já vão ter maior propensão à produção de oleosidade. Tem pessoas que geneticamente já vão ter a tendência de produzir menos oleosidade. Mas a boa notícia é que nós podemos ajudar o organismo a modular essa excreção mesmo, essa liberação do óleo, tá? Do nosso sebo, certo? Então, essa excreção, ela é modulável até certo limite, mas tem certos hábitos que a gente pode adotar que vão ajudar no controle da oleosidade, tá? Primeira coisa que eu queria que você anotasse. Quando a pessoa tem aqueles poros muito dilatados na pele do rosto, que a gente consegue ver, sabe? Você olha assim, você tá vendo os poros. Quando são poros muito dilatados, essa pessoa geralmente tem uma tendência a ter uma pele mais oleosa, tá? E aí é um indício de que o couro cabeludo também, ele vai tender a ser mais oleoso, certo? Outra coisa, tá? Tem pessoas que têm maior tendência a ter o cabelo oleoso. E aí elas cometem um grande erro, e a pele oleosa também, elas cometem um grande erro, que é utilizar produtos que lavam excessivamente o cabelo. Como que o organismo vai reagir? Então, a pessoa vai lá e pega aqueles shampoos que lavam muito, que você passa a mão, chega de cantar o cabelo. Sabe do que eu tô falando? Tipo isso. Dá um barulho quando você desliza a mão. Então, esses shampoos muito fortes, muito agressivos, eles vão acabar estimulando a produção ainda maior de oleosidade. Por quê? O couro cabeludo, ele libera a oleosidade, para que essa oleosidade ela desça para os fios, faça uma nutrição ali do fio e prolongue a hidratação do cabelo. Então, quando você limpa excessivamente e você não doa para esse fio bons lipídios, o couro cabeludo vai ter uma tendência de produzir ainda mais oleosidade. Entenderam essa primeira parte? Então, é o seguinte, todo mundo que tem pele ou rosto oleoso morre de medo de usar produtos hidratantes no cabelo. E isso é um grande erro, ou morrem de medo de usar também bons lipídios, né? Olham para o nosso cérebro multifuncional e saem correndo com medo. Mas o fato de você doar bons lipídios faz com que o seu couro cabeludo entenda que não precisa produzir excesso de oleosidade, certo? Então, isso se chama mecanismo de feedback negativo. Vou explicar desenhando aqui para vocês, tá? Vou virar aqui e desenhar. Peraí. Foi. Olha só. Nós temos lá o nosso folículo piloso. Temos a glândula aqui, sebácea, né? Associada a ele. Essa glândula, ela
joga aqui dentro desse caninho, né? Desse buraquinho aqui, a oleosidade que extravasa lá no nosso couro cabeludo, certo? Essa oleosidade, ela pode ter interferências internas e interferências externas. Internamente, o principal fator que controla a produção de oleosidade são os nossos hormônios, tá? Externamente, hábitos, incluindo alguns hábitos alimentares que eu vou explicar para vocês, incluindo alguns tipos de produtos utilizados, ou também incluindo tipos de produtos que deveriam ser utilizados e não são utilizados. Então, vamos começar entendendo o seguinte. Quando o couro cabeludo, ele libera a oleosidade aqui, ele está liberando essa oleosidade com o objetivo de que isso faça no nosso fio de cabelo que está aqui. Aqui não tem um fio de cabelo longo até lá embaixo? Essa oleosidade está sendo liberada para nutrir esse fio, para gerar uma série de proteções que eu vou explicar também melhor para vocês. Só que às vezes o couro cabeludo libera essa oleosidade em excesso. As pessoas que têm o cabelo oleoso, geralmente elas vão ter medo de usar produtos hidratantes e vão ter medo de usar produtos que contenham lipídios, que contenham óleo. Elas ficam com medo porque elas pensam assim, já que meu cabelo já é oleoso, se eu uso um produto que tem óleo, vai ficar mais oleoso ainda, né? E não, e depende, na verdade, isso depende, tá? Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Se a pessoa que tem excesso de oleosidade usar produtos que contenham parafina, o que você acha que vai acontecer? A parafina é um óleo, não é? Só que ela é um óleo mineral. Óleos minerais provocam obstrução, entupimento, tá? Então, a parafina ela vai se acumulando aqui e aí vai juntando parafina com crosta de oleosidade, pode bloquear essa passagem aqui, o óleo acumulando aqui dentro e provocar um processo inflamatório nesse folículo. Esse entupimento faz com que a atividade do folículo caia e o fio comece a nascer mais fino. Então, pessoas que têm oleosidade excessiva, primeira coisa que a gente vai anotar que elas devem evitar, produtos que contenham parafina, tá? Então, pessoas que têm oleosidade excessiva, elas têm que evitar produtos que contenham parafina. Por quê? Porque a parafina, ela promove bloqueio, entupimento aqui e pode gerar um mau funcionamento no folículo piloso. Segunda coisa que elas devem evitar, shampoos de limpeza profunda ou shampoos, né? Como, eu não posso falar nome de marcas aqui, mas aqueles shampoos anti-caspas que limpam absurdamente, então, a pessoa deve evitar esse tipo de produto. Por quê? Quando eu retiro exageradamente a oleosidade natural do cabelo, o meu organismo faz um efeito rebote, fazendo o quê? Liberando mais óleo ainda. Aí a pessoa lava, o cabelo fica sem óleo, mas rapidamente o organismo vem e produz uma bomba de óleo ali para compensar aquela retirada excessiva que teve. Então, shampoos de limpeza profunda, eles vão causar um efeito rebote, tá? Eles vão tirar tanto a oleosidade que o organismo vai reagir produzindo oleosidade em excesso para compensar aquela falta ali que ele observou, certo? 3, tá? Pessoas que têm cabelo oleoso,
elas precisam hidratar o cabelo normalmente, evitando produtos que tenham parafina. Hidratar não tem nada a ver com óleo, tá? Hidratar são produtos que fazem reter água no fio, no interior do fio. Mantém o fio hidratado e repleto de nutrientes. Se não tem água no interior do fio, não é água de molhado não, tá, gente? É a hidratação natural do fio. Se não tem água, os nutrientes que estão ali no interior do cabelo, eles não vão conseguir permanecer lá, tá? Então, a hidratação, ela tem que ser feita desde que utilize produtos que não têm parafina. Na nossa linha, os produtos não contêm parafina, né? Então, podem ser usados por pessoas que têm o cabelo oleoso. Já que posso passar máscara, ampola, sérum na raiz do cabelo, você pode passar começando pelas pontas, deslizando a mão pelo comprimento e passando, né, nessa parte inicial aqui da raiz. Mas lógico que você não vai pegar isso aqui e ficar esfregando no couro cabeludo, porque não faz o menor sentido, né? A gente passa isso em todo o comprimento do fio, começando pela parte de baixo do cabelo, né? Então, aqui, ó, começo passando nessa região, vou subindo, enluvando, até que eu enluvo tudo aqui, ó, né? Mas não preciso massagear isso no couro cabeludo, tá? Mas pode passar da raiz até as pontas, começando sempre pelas pontas. Pessoas que têm o cabelo oleoso tendem a fugir de lipídios. Elas vão olhar e falar assim: olha, eu não vou usar esse sérum porque eu tenho medo do meu cabelo ficar oleoso. Primeiro, aqui não tem parafina, aqui só tem lipídios benéficos, lipídios nobres que estão com a micela invertida, ou seja, a parte oleosa dele está virado para dentro da molécula, por isso que ele dá esse toque nutritivo, porém um toque seco e aveludado, um toque aveludado. Ele não deixa nem a sua mão oleosa depois que você passou. Então, pessoas que têm oleosidade excessiva, elas precisam doar bons lipídios para o fio. Por quê? Se eu pego aqui um sérum multifuncional, nossa, eu desenho tão bem, só que não. Eu pego um sérum multifuncional e aplico aqui no fio, eu estou doando para o fio bons lipídios, né? E aí, o couro cabeludo vai entender que não precisa produzir essa oleosidade excessiva, porque o meu fio ele já está devidamente nutrido, tá? Quando eu falo de lipídios, eu nunca vou falar a palavra hidratação. Lipídio, ele é nutrição e ele prolonga a hidratação. Então, lipídio, ele nutre e prolonga a hidratação. Por que ele prolonga a hidratação? Porque um bom lipídio, ele forma uma camada protetora aqui que impede que a água do interior do fio e os nutrientes se percam, tá? Então, é uma camada protetora porosa, que não entope o cabelo. É um manto poroso igual um cortinado, tá? O bom lipídio, ele faz um manto poroso igual um véuzinho de cortinado. O cabelo vai ter, e as células, né, vão ter espaço para as trocas, tá? Só que a água, ela vai tender a ficar confortavelmente dentro do fio com os nutrientes, porque tem essa camadazinha protegendo aqui. Enquanto os bons lipídios fazem essa camadinha de véu, que é porosinha, tem buraquinho, a parafina faz um entupimento igual se eu passasse uma lona aqui em cima. Aí, o que ela faz? Sufoca o fio não respira e não recebe nutrientes de fora. A mesma coisa com os poros, tá? Então, é isso que acontece. Vou virar. Entenderam essa primeira parte? Então, quem tem cabelo oleoso tem que evitar aqueles shampoos de limpeza profunda agressivos e tem que doar para o cabelo bons lipídios para que o organismo entenda que não precisa produzir em excesso, tá? Vou fazer duas observações. Primeira observação, escova progressiva, tá? A escova progressiva, ela provoca uma inflamação no couro cabeludo. Essa inflamação
deixa a glândula hiperreativa. Sabe essa glândula de oleosidade? Ela vai ficar hiperreativa. Ela vai ficar espremendo, espremendo, espremendo toda hora. E aí vai deixar o couro cabeludo oleoso. Por isso que depois da progressiva, a pessoa fica com isso aqui super oleoso, não é? O cabelo até nojento, grudado na cabeça e as pontas secas. Por quê? Porque a escova progressiva, ela provocou um processo inflamatório no couro cabeludo que deixou essas glândulas hiperreativas, espremendo demais, falando português claro, tá? Quando eu falo que uma glândula tá hiperreativa, é porque ela tá contraindo, espremendo toda hora e liberando essa oleosidade toda hora, certo? Outra coisa que faz essa oleosidade aumentar muito: alto consumo de alimentos ricos em açúcar e ricos em lipídios do mal, tá? Então, se o seu paciente, o seu cliente está reclamando de oleosidade excessiva, ele tem que diminuir o consumo de porcaria, de alimentos ricos em açúcar, de alimentos ricos em lipídios. Deixa eu tomar água. Pera aí. Olha só. Nós vamos lançar coisa para a pele, né? Vai ser maravilhoso. Mas se a pessoa enfiar a cara em açúcar, né? Em geral aí, doce, refrigerante, não sei o que, não tem cabelo e pele que fique bonito com isso, tá? Então a gente precisa se reeducar nesse sentido. Não precisa ser a pessoa extremista, mas no seu dia a dia, o resultado do seu corpo, da sua pele bonita, do seu cabelo, é resultado das escolhas, do maior número de escolhas que você faz durante a sua semana ali, durante a sua vida. Não adianta chegar no final de semana e chutar o balde também e perder a semana inteira, não. Então, se você tem um paciente que tem cabelo oleoso, pele oleosa, essa pessoa precisa reduzir o consumo de porcaria, açúcares em geral, doce, tudo isso, tá? Deixa eu te dar uma dica. Aqui em casa, a gente simplesmente não compra esse tipo de coisa. Compra uma vez ou outra. Vou te dar um exemplo. Agora, na quarentena, a gente comprou um potezinho de Toddy Nescau. Gente, deve que tinha 1 ano, 2, que a gente não comprava isso. A gente simplesmente não compra esse tipo de coisa. Porque se comprar, a gente vai consumir. E açúcar é vício químico. Quanto mais você come, mais você quer comer. Então, tomei Toddy, por exemplo, ontem. Hoje eu vou acordar com vontade de comer um doce. Com vontade de comer açúcar, tá? Farmacologicamente falando, é um vício químico. Quanto mais você ingerir, isso gera uma dependência química no seu cérebro pela liberação de dopamina, que causa, é igual uma droga, e aí você vai ficar compulsivamente querendo consumir açúcar. Por que a gente tá falando isso? Porque isso piora a oleosidade do cabelo e da pele de pessoas que já têm essa tendência, tá? A mesma coisa, alimentos super processados, que tem muito corante, tá? Eles fazem a pele da pessoa ficar toda empolada, irritada, aquela pele grosseira, sabe? E a mesma coisa com o seu folículo, tá? Então, a gente precisa cuidar da saúde do nosso corpo, jogando a menor quantidade possível de lixo para dentro do nosso corpo, tá? A gente tem que ter esse cuidado. Então, na alimentação também, manda muito o fato de ter espinhas e de ter oleosidade excessiva no couro cabeludo, tá? Próximo assunto. Cafeínas therapy. Por que o cafeínas controla a oleosidade excessiva do cabelo, do couro cabeludo? Primeira coisa, o cafeínas, ele não controla a oleosidade mexendo no fio. Ele é um shampoo do couro cabeludo, todo shampoo deveria ser, você lembra que eu estava explicando sobre isso ontem? Mas ele é um shampoo que exclusivamente, se eu passar ele, surrar ele no fio, eu tô desperdiçando produto, porque ele precisa agir no couro cabeludo. E como que ele vai controlar essa oleosidade se ele não tá agindo, não é no fio? Raciocina comigo. Se eu tirar a oleosidade excessiva daqui sem tratar do couro cabeludo, eu não vou ter um bom resultado, porque a glândula não tá aqui. A glândula tá lá dentro do folículo.
que o cafeína faz, tá? Os ativos presentes ali, selecionados naquele extrato biotecnológico de café, eles vão penetrar lá no nosso folículo, tá? Vão chegar lá nesse folículo, vão atuar lá na glândula sebácea, deixando ela menos reativa, fazendo com que ela fique menos sensível à ação hormonal de ficar secretando muita oleosidade. É como se fosse desinflamar essa glândula, equilibrar o funcionamento dela. Então, quando o cafeína ajuda no controle da oleosidade, ele não está agindo no fio do cabelo, ele está agindo no couro cabeludo, lá na glândula sebácea, deixando essa glândula menos hiperreativa. Vai fazer ela espremer menos, ela contrair menos, ela reagir menos. Entendido? No dia que a gente for explicar sobre o mecanismo de ação dos produtos, a gente vai falar de novo sobre isso, tá? Mas já é um início aí para vocês começarem a entender, certo? Outra coisa que provoca oleosidade excessiva, estresse. Por quê? Porque no estresse a gente sofre variações hormonais também, e aí a glândula fica hiperreativa, espremendo demais. Aí a pessoa tem suor excessivo, oleosidade excessiva, tá? Deixa eu pegar o nosso roteiro aqui e dar uma passada pra gente ir pras perguntas, tá? Vou ler junto com vocês, vou deixar virada pra mim mesmo aqui. Então tá ali, ó. Pra que serve a nossa oleosidade do couro cabeludo e da nossa pele, né? Essa oleosidade que a glândula sebácea libera, ela libera também junto com a glândula sudorípara, que libera suor, né? E o suor e a oleosidade juntos, eles formam uma mistura chamada manto hidrolipídico. Vou desenhar, pega a caneta e anota, tá? Gente, na hora que vocês forem postar, posta a fotinha das anotações de vocês, porque eu sou a defensora do anotar. Dou aula em universidade há 9 anos e eu te falo, o melhor método de você aprender é você riscar, colocar no papel. Isso faz uma fixação no seu cérebro que você não imagina, porque aí você junta a sua inteligência auditiva, a sua capacidade visual de gravar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ninguém assiste aula sem anotar, tá? Se você tá assistindo sem anotar, com certeza vai passar algum detalhe importante, porque o nosso cérebro, ele filtra as informações, geralmente as informações mais fáceis, tá? Então, deixa eu desenhar para vocês aqui, peraí. Deixa eu virar. Olha só, manto hidrolipídico. De novo, o folículo. O folículo tem lá a glândula que secreta oleosidade e o folículo tem glândulas que secretam suor, tá? Tem um caninho aqui e essa aqui tem um caninho aqui. Essa glândula secretora de suor tá jogando gotinhas de suor aqui, que são gotinhas aquosas, né? A gente chama de característica polar isso. Então, é a porção aquosa, aguinha. A glândula produtora de oleosidade está secretando aqui a parte oleosa ou apolar, oleosa. Percebe que está sendo secretado uma coisa aquosa e uma coisa oleosa? Essas duas coisas juntas formam um líquido protetor chamado manto hidrolipídico. O manto hidrolipídico é um manto protetor, é uma misturinha que mistura porção aquosa e porção oleosa secretada pelas glândulas de suor e oleosidade. E essa misturinha, ela fica na superfície da nossa pele e do nosso couro cabeludo. Olha que lindo! Esse manto, ele é uma barreira protetora, inclusive contra bactérias, inclusive contra
para modular a reação da nossa pele, do nosso couro cabeludo à exposição solar. Então, é uma camada protetora que a nossa pele tem, tá? Se eu lavo excessivamente isso, ou até no couro cabeludo com shampoos de limpeza profunda, se eu lavo excessivamente isso, eu deixo a minha pele desprotegida, eu deixo meu couro cabeludo desprotegido, e aí isso vai deixar aquele meio mais vulnerável à multiplicação bacteriana ou fúngica, tá? Então, a nossa oleosidade, ela é importante. Agora, quando está em excesso, a gente precisa modular. Vou continuar a leitura, tá? Então, é um dos constituintes do nosso manto hidrolipídico. Então, você já sabe quando falar manto hidrolipídico, que é uma mistura do nosso suor com a nossa oleosidade, tá? Depois, fornece proteção para os pelos e para os fios, né? Para os pelos do nosso corpo inteiro e para os nossos fios. Então, ela tem essa característica de proteger também o nosso cabelo, tá? Então, a oleosidade normal, ela é benéfica, tá? Contribui para a manutenção de água na camada córnea da pele e prolonga a hidratação dos fios. Lembra que eu falei aqui? Então, tanto a nossa oleosidade natural em quantidade normal, quanto os bons lipídios, eles ajudam a prolongar a hidratação. Por que é prolongar a hidratação? Lembra que quando eu falo de hidratação, é reter a água natural no interior do fio de cabelo e da pele, não é? Então, e prolongar a hidratação é justamente isso, evitar que essa água ela se perca junto com os nossos nutrientes. Então, por isso que é super benéfico utilizar, porque ele vai ajudar a reforçar essa camada protetora, tá? E aí, ó, tô passando aqui, passando a minha perna, fica com aquele toque nutrido, porém sem ficar oleoso. Ó, o cabelo continua leve, continua com balanço, sem ficar oleoso, né? Contribui, já li isso, minimiza os efeitos dos raios solares, já li, e caracteriza o odor característico de cada indivíduo. Não tem o cheiro, igual não tem o cheiro da mãe da gente, que a gente sente e fala assim, o cheiro da minha mãe. O cheiro do filho da gente, que a gente cheira, é muito marcante. Isso tem a ver com a composição do suor e da oleosidade dessa pessoa, a composição dessas glândulas. Por isso que adolescente tem uma fase que fica fedorento, tá? Porque a alteração hormonal faz com que eles produzam nessas glândulas sebáceas e de suor substâncias com odor muito forte. Então, por isso que em épocas de variação hormonal, a pessoa tem esse cheiro muito forte, né? Nas axilas, no corpo mesmo, daquele cheiro forte. Então, se o seu cliente, o seu paciente, é uma pessoa que você chega perto, você sente aquele cheiro de sebo, né? Da oleosidade excessiva, aquele sebo, geralmente é um distúrbio hormonal ou alimentação inadequada, rica em lipídios, ou então é uma adolescente que está passando por essa fase de variação hormonal, tá? E aí tem esses alimentos que vão deixar a pessoa ainda com mais facilidade a exalar aquele odor desagradável. Mas o nosso sebo é o que dá a característica do nosso cheiro natural, tá? Eu amo saber que vocês estão aprendendo isso. Morro de orgulho de vocês na hora que vocês postam as anotações, tá? Agora nas desordens, pra gente chegar na caspa, tá? Já. Desordens aí do folículo piloso. Cada folículo tem as glândulas em anexo, a gente já explicou que ela secreta oleosidade. O acúmulo de óleo no interior desses folículos pode gerar processos inflamatórios. Então, a escova progressiva pode fazer isso, gerar esses processos inflamatórios no couro cabeludo e no folículo. E aí, essa oleosidade vai ficando tanto externada quanto também inflamada lá dentro, tá? O povo tá me mandando mensagem, acho que deu algum problema no sorteio, mas daqui a pouco eu olho. Por que isso acontece, né? Esses distúrbios, eles podem acontecer por fatores externos, igual a escova progressiva, alimentação inadequada, que você escolheu externamente jogar aquilo ali pro seu corpo. Pode acontecer também por uso de produtos com parafina, podem acontecer por distúrbios genéticos, alterações hormonais,
excesso de sol, tá? O excesso de sol, ele pode causar também a hiperestimulação dessa oleosidade, porque é o organismo tentando proteger os fios, tá? A própria alopecia ou alopecia pode causar também. E desconcentrei com o barulho que eu ouvi aqui, mas eu acho que não é nada. Estresse, como eu expliquei, e dietas ricas em alimentos com muita açúcar ou muita gordura, tá? E aí, pacientes que têm queda capilar, eles que têm calvície androgenética, nós vamos falar especificamente dessa doença depois, eles tendem a ter aumento da oleosidade. Por quê? Então, escuta só, por que pacientes que têm calvície tendem a ter aumento da oleosidade? Porque esses pacientes têm um processo inflamatório instaurado ali na região do folículo. E isso favorece a hipersecreção da nossa glândula sebácea. Entendeu? Quem tem calvície mesmo, a doença calvície, alopecia androgenética, que é aquela que deixa o homem calvo, ou a mulher com afinamento nessa região, você vai ver no couro cabeludo, a calvície ou alopecia androgenética, ela provoca um processo inflamatório crônico no couro cabeludo, e isso faz com que a glândula de oleosidade fique hipersecretiva, tá? Ela libera muito óleo. O que o cafeína, o que os ativos do extrato ali biotecnológico do café fazem, tá? O que esses ativos fazem? Eles vão inibir a ADHT que está envolvida ali nessa doença, eles vão acalmar a região da glândula, melhorar aquele processo inflamatório instaurado, e aí eu tenho tanto o benefício do surgimento de novos fios, quanto o benefício de controle dessa oleosidade excessiva, tá? Essa oleosidade excessiva pode provocar dermatite seborreica e caspa. Anotação na mão, porque eu vou te explicar a diferença de dermatite seborreica e de caspa. Tá anotando? Tomar água de novo. Pera aí. Ó, dermatite seborreica. Primeira parte, anota aí a palavra dermatite seborreica. Vou anotar. Pronto. Peraí que eu tô tirando ele aqui. Vou anotar junto com você. Vou anotar no cantinho aqui, ó. Dermatite seborreica. Dermatite é um processo inflamatório da derme, da pele ou do couro cabeludo, porque o couro cabeludo é um tipo de pele, mas com características específicas, tá? Então, dermatite, sempre que termina em it, vem de inflamação, tá? Então, dermatite é um processo inflamatório da derme, da pele, do couro cabeludo. Seborreia, se eu ver a palavra seborreia sozinha, significa produção excessiva de oleosidade, de sebo. Seborreia é produção excessiva de oleosidade, tá? Então, se eu ler a palavra seborreia sozinho, quer dizer que a pessoa tá com seborreia, quer dizer que ela tá com aumento excessivo da oleosidade, por exemplo, no cabelo ou na pele. Dermatite é uma inflamação da derme, tá? Se eu junto as duas palavras, dermatite seborreica, quer dizer que tá acontecendo, olha que lindo, até arrepio. Quer dizer que está acontecendo um processo inflamatório pelo excesso de oleosidade. Então, quando eu falo dermatite seborreica, quer dizer que a pessoa está produzindo muita oleosidade e isso está provocando um processo inflamatório. Essa foto aqui é característica de pessoa que tem dermatite seborreica. De tanta oleosidade, de tanto sebo que está sendo produzido, está acontecendo um processo irritativo, um processo inflamatório nesse couro cabeludo, tá? Então, é isso que é dermatite seborreica. Agora, o que é caspa, tá? Então, uma coisa é dermatite seborreica, outra coisa é caspa, tá? Caspa é uma descamação esbranquiçada, geralmente com fragmentos pequenininhos, que é causada por um fungo, tá? Então, caspa é uma doença fúngica, geralmente causada
pelo fungo que se chama Malassezia furfur, tá? Tem outros fungos que podem causar, mas tô dando um exemplo de um fungo que causa caspa. Esses fungos, eles geralmente já estão naturalmente no nosso couro cabeludo e por algum desequilíbrio, eles começam a se proliferar abundantemente. Então, a Malassezia furfur é um exemplo desse tipo de fungo. Fungo gosta de calor e umidade. Então, o paciente que tem caspa, ele não pode lavar o cabelo à noite e dormir com o cabelo mal seco. Ele tem que secar completamente o cabelo antes de dormir, tá? Quanto mais oleosidade estiver disponível, mais o fungo gosta, porque o fungo gosta de calor, tá? Calor que eu falo é prender o cabelo molhado. Então, fica aquele ambiente quentinho e úmido para o fungo, tá? Isso faz ele se multiplicar facilmente, tá? Todo micro-organismo tem um meio adequado para ele conseguir se reproduzir e multiplicar. O de fungo é calor, umidade e a oleosidade ali, porque ele se alimenta dessa oleosidade, tá? Isso é muito importante para você entender. Você entendeu dermatite? Dermatite é uma coisa, tá? O excesso de oleosidade tá provocando um processo inflamatório no folículo e no couro cabeludo, tá? Tá inflamado, irritado, coçando por causa desse excesso de oleosidade. Agora nós estamos falando de caspa. Caspa é uma doença fúngica. Já que quem tem dermatite seborreica pode ter caspa também? Pode. Tá? Se tiver associação desse fungo, porque ali ele vai encontrar alimentação abundante, tá? Então, pessoa fica muitos dias sem lavar o cabelo, pode piorar a caspa, porque eu tô deixando ali mais alimento sobrando pro fungo se alimentar e se multiplicar, tá? O cafeínis, ele serve para tratar caspa? Não, o cafeínis não é antifúngico, mas prestem atenção, o cafeínas não é um antifúngico. Antifúngico é cetoconazol. São medicamentos específicos para matar fungo. Mas o que o cafeínas faz? Ele controla a produção de oleosidade lá na glândula, não é? Então, ele deixa menos alimento para o fungo. Ele não mata o fungo, mas ele deixa menos alimento disponível, porque ele vai fazer a glândula regular essa produção de oleosidade. E o fato de ter menos alimento disponível ali, o que vai fazer? O que vai acontecer com isso? O fungo vai ter menos alimento, então ele pode se multiplicar menos, tá? Mas o paciente que tem caspa mesmo, ele precisa se tratar, tá? Ele precisa ir ao médico. O médico geralmente vai prescrever o cetoconazol, tá? Shampoo de cetoconazol para ele utilizar, certo? Então, o cafeínas não é antifúngico. O cafeínas, ele controla a oleosidade, então vai sobrar menos alimento ali pro fungo. Ou seja, ele deixa o meio aqui, o meio que eu falo, couro cabeludo, menos propício à proliferação fúngica. Entenderam? Deixem suas perguntas aí. Então, entenderam a diferença de caspa e de dermatite, né? Caspa pega? Pega, tá? Então, se eu tiver caspa e você usar a minha escova de cabelo, você vai pegar. O que é esse pegar se já tinha o fungo na cabeça da outra pessoa? É porque eu vou levar uma carga fúngica maior. E aí, eu planto essa carga fúngica no meu cabelo aqui, no couro cabeludo, e aí eu posso ter essa manifestação. Então, escovas de salão de beleza, elas têm um procedimento de desinfecção específico que deveria ser feito, e tem vários lugares que não fazem, tá? E que deveriam ser feitos. Então, isso pode ser transmitido através de boné que o outro usou, de escova de cabelo, pente e etc, tá? Aí a gente falou que tudo isso, né, essa oleosidade excessiva aí, reduz o crescimento saudável da fibra capilar. Por quê? Porque entupiu o folículo. E também a gente deixa o couro cabeludo mais propenso a ter outras infecções, né? A ter outros processos inflamatórios também. Inflamação é inflamação irritativa ali. Infecção é quando tem uma inflamação causada por um micro-organismo, seja uma bactéria ou um fungo, tá? Inflamação é a irritação em si, pode ter presença de fungo e bactéria ou não.
infecção é quando tem essa inflamação causada por uma bactéria, por um fungo, né? Por algum micro-organismo ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, agora eu vou abrir os comentários e vou abrir o box de perguntas aqui. Como identificar... Pergunta ótima da Tati. Como identificar fisicamente... A minha coluna doeu. Fiquei sem postura aqui. Como identificar corretamente a diferença entre caspa e dermatite seborreica? Caspas são fragmentozinhos brancos e pequenininhos que, se fizer assim, aparece, tá? Descamação. Uma descamação mais seca. Anotem isso. Diferença de caspa para dermatite seborreica. Caspa, então, a descamação é branquinha, esfarelando, branquinha ali, geralmente fragmentos menores, tá? Quando a pessoa faz escova progressiva, dá uma casca, tá? Diferente, porque aquilo ali não é caspa, aquilo ali é um processo inflamatório que a escova progressiva causou e o couro cabeludo tá soltando fragmentos ali, tá descamando, tá? Então, é diferente. Então, caspa é o fragmento branquinho, tá? E na dermatite são placas maiores e amarelas. Fica até arrepiado de vocês estar aprendendo isso, gente. Vocês ficam? Vocês gostam? Eu sou assim. Meu sangue de professor, ele é aflorado. Fico muito feliz. Então, a caspa, fragmento branquinho, e a dermatite, placas, tá? Fragmentos maiores, igual tá no desenho ali. Fragmentos bem maiores, amarelinhos, amarelados, tá? Vamos para a próxima pergunta. Vocês vão ficar insuportáveis, gente, desse jeito, com esses conhecimentos todos. Vamos lá, Leila. É verdade que quem faz progressiva, o fio não consegue absorver nutrientes, nem os da Magic? Nas primeiras semanas ali, o fio fica extremamente vedado, tá? Só que a Magic, você lembra que tem o processo de absorção acelerada e as partículas são muito pequenas, então elas conseguem passar até no início dessas semanas, tá? Nas primeiras semanas. E depois ele vai conseguindo penetrar cada vez mais, tá? Então esse fio fica vedado para aqueles produtos que não são científicos, ou seja, não tem absorção controlada e direcionada, não conseguem romper barreiras de absorção. Só que na Magic tem o trabalho científico por trás disso, que eu desenvolvo para que eles tenham um mecanismo de transposição dessas membranas, tá? Dizem que o shampoo de cetoconazol faz o cabelo crescer, é verdade? Mentira, tá? Cetoconazol é um antifúngico, tá? Antifúngico é um medicamento que vai atuar na membrana fúngica ali. Ele causa ali enfraquecimento dessa membrana, aí extravasa o conteúdo interno ali do fungo e o fungo morre, tá? Gente, nós vamos ser as salvadoras e os salvadores de cabelo, tá? Porque vocês vão chegar com conhecimento, vocês não são vendedoras. Vocês são pessoas que vão ensinar, educar as pessoas sobre saúde capilar. Porque as pessoas não sabem, gente, disso. Não sabem de nada. Elas não sabem como cuidar do cabelo. Elas não sabem, tá? Que hoje você pode pegar uma pessoa que tem aí uma dermatite seborreica e explicar: olha, você não pode usar produto com parafina, isso agrava a sua doença. Pessoa que tem psoríase, você não pode usar, isso agrava a sua doença, né? Pessoa que tem caspa, não pode usar produto com parafina, agrava a sua doença. Você vai ensinar que elas podem usar lipídios benéficos, que isso vai diminuir a oleosidade. Vocês estão arrasando. Cafeína trata calvície crônica. O cafeína ativa todos os folículos que não entraram ainda em fase cicatricial. Calma que nós vamos ter uma aula só disso, tá? Aí eu vou explicar, senão se eu explicar rápido aqui, vocês não vão entender. O que deixa a glândula reativa além da progressiva? Comer muita coisa que tem muito açúcar ou muito lipídio do mal. A escova progressiva. Usar produtos que contenham parafina, né? Tudo isso agrava essa oleosidade excessiva. Estresse. Posso passar bons lipídios na raiz?
Quando a gente fala raiz, a gente sempre vai começar. Vocês viram passando o sérum? Passa no comprimento e aí vem e faz isso aqui, ó. Aí você pode passar da raiz até a ponta. Por quê? O brilho, o tratamento do cabelo tem que, ó, pra você ver, brilha daqui até a ponta, né? Então, nunca vou fazer isso aqui. Óleo de coco é um bom lipídio para cabelo oleoso? É, tá? Se souber usar. Então, óleo de coco pode fazer uma umectação no cabelo, passar pouco, se você tem oleosidade excessiva, para aprender a remover. Passa a máscara unicórnio e aí deixa agir 10 minutos, enxágua e depois lava com shampoo. Lembrando que tem que deixar no mínimo por 4 horas no fio, tá? Ah, eu acho que eu abri outro aqui, peraí. Jaco, o que você acha das esfoliações do couro cabeludo com as receitas caseiras de shampoo e grãos, não sei de quê? Gente, tem que tomar muito cuidado com essas esfoliações pro couro cabeludo, porque se forem partículas muito grandes, eu posso machucar o couro cabeludo, tá? E se a pessoa já tá passando por um processo inflamatório, esfoliar com grânulo irritante piora a situação. Porque o processo inflamatório nada mais é que uma reação do organismo a algum dano ali. E se você lesiona mais ainda esfoliando com coisa grande, você pode piorar esse processo inflamatório, tá? Então tem que ir com muito cuidado aí nessas questões da esfoliação. Já que a minha amiga achou que o shampoo Cafeínas deixou o cabelo mais seco, isso pode acontecer? Gente, o Cafeínas tem uma base de tensoativos numa concentração muito tranquila, né? Ele não é um shampoo que limpa excessivamente. Quando a pessoa fala isso, eu, assim, em 99% das vezes, eu dou minha cara a tapa se não foi porque lavou muito com outro shampoo antes, porque acha o Cafeínas caro e quer economizar. Aí taca shampoo antes, depois taca Cafeínas e fala assim, ah, o Cafeínas ressecou meu cabelo. Mas, na verdade, foi o excesso de shampoo que a pessoa passou lá no cabelo, que fez essa sensação. Porque o próprio Cafeínas, ele é um shampoo com a quantidade de tensoativo normal, uma quantidade, a mesma quantidade que tem no shampoo infantil, por exemplo, né? Então, não é um shampoo de ressecar o fio. Mas se a pessoa surrar shampoo no cabelo, passou de shampoo antes, lavou demais, surrou no fio, passou Cafeínas, surrou, ela vai sentir essa cutícula um pouco mais aberta, essa sensação de que deixou mais seco. Mas eu dou minha cara a tapa aqui. Isso é um ditado de Minas, tá, gente? Tem um gente do Brasil todo aqui. Que não é só isso, que a pessoa usou excesso de shampoo. Até o Cafeínas, se você usar demais, lavar, ficar surrando no fio 1, 2, 3 vezes, você vai sentir que lavou excessivamente, tá? Então, recomendação para essa cliente: cuidado com excesso de shampoo. Se tá querendo usar outro antes do Cafeínas, qualquer shampoo que seja, não exagera, não surra shampoo no fio, ou passa um pouco de óleo no cabelo antes de lavar o cabelo, né? E fica com shampoos mais nessa região, tá? Eu vou tirar mais dúvidas sobre isso depois. Passar argila no couro cabeludo pode diminuir a oleosidade? Melhora, ajuda nessa oleosidade mais localizada no couro cabeludo, mas se não for um ativo que penetra, a gente não controla lá na glândula sebácea, tá? Olha lá, ó. Ai, descobri meu erro, tô usando excesso de cafeína. Quando a gente fala a dose de moeda de R$1, é isso mesmo, molhou bem o cabelo, espalhou, lava. Se tiver muito sujo, você repete a aplicação, mas sempre no couro cabeludo. Gente, tá vendo esse brilho deslizante aqui? Vocês viram meu cabelo na minha foto com a Jaine, que eu mandei lá no grupo hoje? Meu cabelo é elétrico. E olha como que tá sedoso, como que fica sedoso. Por que que ele fica assim? Porque eu não surro shampoos no comprimento do cabelo. Shampoo é feito pra gente usar até aqui assim, ó. O resto é só na hora que você está enxaguando, tá? Gente, tá lotado o bloco aqui de perguntas, tá? Então, não sei se vai dar pra responder todo mundo, mas Ó, por que que tem pessoas que têm o couro cabeludo com odor mais forte do que outras? Por causa dessa produção sebácea que a gente falou, alterações hormonais ou cheiro característico da pessoa. E consumir alimentos ricos em lipídios e muito corante também causa isso. Alguém me perguntou aqui por que que o couro cabeludo às vezes coça. Por quê? Porque é um local muito suscetível a irritações, inclusive irritações
provenientes de excesso de corante de alimento processado que você ingere, tá? Então tem muita dermatite aí que pode ser causada por isso. É um local que pode ter fungo, bactérias, e aí fica com essa sensação de maior irritação, tá? Shampoo purificante pode ser usado na lavagem diária? O shampoo purificante pode ser usado na lavagem diária e ele só vai limpar essa oleosidade externa aqui, tá? Ele não age na glândula controlando a oleosidade como o cafeínas, não, tá? Alguém me perguntou aqui, ó, o cafeínas pode causar ardência no couro cabeludo? Não, tá? O cafeínas é dermatologicamente testado com uma formulação super suave. Não existe registro na literatura médica de alguém que tem alergia a café, mas se a pessoa esfregar forte, às vezes fica ardendo pela fricção que você fez muito forte, que a pessoa faz muito forte, tá? Mas o próprio cafeínas é uma formulação que é dermatologicamente testada e que não existe registro na literatura médica de pessoas com alergia a café, tá? A composição dele é uma composição de shampoos normais, né? De shampoos de dermocosméticos normais. Então, se a pessoa tiver alguma alergia em relação a shampoo, ela tem que ter de todos os shampoos, tá? De todo tipo de shampoo. É uma pessoa que não pode usar shampoos, tá? Mas de cafeínas, não. Isso, a pessoa às vezes esfrega e passa a unha e não pode, tá? Movimento circular leve. Gente, por favor, quando for vender pra homem, fala assim, movimento circular leve, tá? Porque eles têm mania de surrar o cabelo. Então, não se deve usar shampoo anti-caspa para caspa? Tem que usar, tá, gente? Se é caspa mesmo, tem que usar lá, geralmente é o cetoconazol, tá? Mas tem um prazo limitado para usar. O que nós estamos falando, aquela hora que a gente falou, é de pessoa que tem o cabelo muito oleoso ficar usando shampoo que limpa excessivamente. Ou a pessoa não tem caspa e tá lá usando shampoo anti-caspa, tá? Então, quem tem caspa tem que tratar a caspa com shampoos antifúngicos, certo? Nossa live vai acabar. Amanhã... Gente, eu preciso falar isso urgente, ó. Sábado e domingo, nós não vamos fazer live. Por quê? Porque eu vou mandar o material de leitura e vou dar um tempo para quem tá com aula atrasada assistir. O material de leitura tem que ser lido obrigatoriamente, porque o conteúdo da aula 8, você precisa ter lido o material de apoio. Então, vou mandar os textos sobre low pool, vários textos. Vou mandar lá no grupo, tá? E vocês vão pegar no final de semana e vão ler sobre aquilo. São leituras super interessantes e eu preciso que vocês adiantem isso lendo, tá? Não desperdiça o sábado e o domingo. Nós estamos em um período de curso, tá? Intensivo. Isso é muito importante para vocês. E eu sou uma professora exigente, mas todas as turmas me chamaram para ser paraninfa quando eu dava aula, durante 9 anos. Porque eu exijo, mas eu ensino. Então, eu quero que você faça a sua parte também. Combinados? Porque eu quero que a gente seja um exército Magic Science, mágica e ciência, tá? Os resultados mágicos, eles têm justificativas científicos. Nós não vamos ser um bando de loroteiro falando as coisas que a gente não pode provar. Eu quero que vocês estejam afiados cientificamente para levar os nossos produtos para o mundo inteiro com capacitação. Não falando coisa que ele não faz, mas não deixando de saber justificar todos os efeitos que eles têm, tá? Porque vem muita coisa boa por aí e eu confio no potencial de vocês. Vocês são incríveis, estão aprendendo tudo e isso, assim, é motivo de